Fala aí galera do Opina Fute, tudo certo com vocês? Terça-feira de Champions League, Chelsea 3, Barcelona 0, um golaço desse menino aqui que tá na capa. Esse é o tema do vídeo de hoje que eu quero comentar com vocês. Já de antemão peço aí encarecidamente para quem tá gostando do conteúdo, dos vídeos aí, se inscreva no canal, curte os vídeos, comenta, compartilha com seus amigos aí, me ajude a crescer o canal aí para eu poder trazer mais vídeos ainda para vocês, mais informações. Espero que tenham gostado do cenário, tá um pouco melhor, a iluminação tá um pouco melhor, né, tá um pouco, o visual tá um pouco melhor aí. Comenta aí, me dê sugestões, me dê feedbacks aí, quero ver vocês, beleza? Vamos lá, não pretendo me estender muito no vídeo de hoje, pretendo fazer um vídeo um pouco mais curto, né? Vou passar sobre os resultados dos outros jogos que tiveram no dia de hoje, né? Hoje que teve o início da quinta rodada da fase de liga da Champions League. Amanhã terá mais jogos, né? Mas eu vou comentar especificamente desse jogo do Chelsea, né? Muito por conta do nosso brasileiro Estevão aí, que vem brilhando aí em mais um jogo aí com a camisa do Chelsea, né? Vamos começar aqui com o placar dos jogos. O Ajax que perdeu em casa para o Benfica por 2-0. O Galatasaray também perdeu em casa para o União Saint-Gilloise por 1-0. O Bodo Glimt também perdeu em casa, né, perdeu por 3-2 da Juventus. O Borussia Dortmund, que inclusive está fazendo uma baita Champions League e atualmente é o quarto colocado da fase de liga com 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Venceu por 4-0 o Villarreal aí, com 2 gols do Guirassy, inclusive, que é um baita de um centroavante aí. Chelsea 3, Barcelona 0, que é o tema do vídeo de hoje. Manchester City 0, Leverkusen 2. O Manchester City foi com um time um pouco bem modificado, inclusive, né? Acredito que talvez por desgaste físico aí, né? Quis poupar um pouco os jogadores, talvez achou que pudesse conseguir um resultado um pouco mais positivo aí diante do Leverkusen, jogando em casa, desculpa. Mas não foi o que aconteceu, perdeu por 2-0. Napoli 2, Karabag 0. Olympique de Marseille 2, Newcastle 1. E Slavia Praha 0, Atlético Clube também 0. Vamos agora falar sobre o jogo do Chelsea. O Chelsea que pegou o Barcelona hoje, enfrentou em Londres, né, no Stamford Bridge, e venceu por simplesmente 3-0. O Barcelona realmente jogou muito mal no jogo de hoje. O Chelsea dominou as ações aí do começo ao fim, principalmente no segundo tempo após a expulsão do Ronald Araújo, né? O Chelsea que antes do primeiro gol, que foi um gol contra, inclusive, do Koundé, né? Já tinha, acho que os dois lances foram antes do primeiro gol, né? Já tinha 2 gols anulados, né? Um por toque no braço, se eu não me engano, e outro por impedimento, né? Os 2 gols do Enzo Fernandes que foram anulados. E depois, aí, aos 27 minutos do primeiro tempo, o Koundé fez um gol contra aí, né? E aí o Ronald Araújo, que tinha levado um cartão um pouco mais no início do jogo por reclamação, né? Então um cartão muito bobo aí, então num jogo tão importante como esse, tão pegado, né? Com jogadores aí como Estevão, Garnacho, né? Até mesmo o Pedro Neto, né? Que é um jogador de bastante velocidade, arranque. Você tomar um cartão tão cedo, você sendo um zagueiro, isso é muito perigoso. É um zagueiro como o Ronald Araújo, né? Querendo ou não, um zagueiro uruguaio aí que... eu acho que é um zagueiro também um pouco faltoso aí, é um jogador que tem mais pegada ali na marcação, o Ronald Araújo. Então você tomar um cartão amarelo tão cedo assim realmente é complicado, e tomou um cartão amarelo por bobeira, né? E aí, no finalzinho do primeiro tempo, ainda aos 43 minutos, ele fez uma falta em cima do Cucurella, que foi passivo de cartão amarelo, foi o segundo e ele foi expulso, né? E daí em diante, né, o Chelsea estava com 1-0, realmente o Barcelona já não estava jogando bem, né? Você vê pelas estatísticas aqui no primeiro tempo, o Barcelona, embora tenha tido mais posse de bola, tenha trocado mais passe, por ser a característica do time, né, o Barcelona não conseguia levar muito perigo pro gol do Chelsea. Teve uma grande chance ainda, né, o time do Barcelona, né, mas não ofereceu grandes perigos, né, pro Chelsea. O Chelsea que deu 7 finalizações contra 3 do Barcelona no primeiro tempo. Então já não era um jogo tão bom do time do Barcelona, e o segundo tempo ficou ainda pior, né? Com essa expulsão, porque o treinador, se o treinador ele tem uma estratégia de jogo, depois que um jogador ele é expulso, dificulta muito mais aí as coisas, né?
E foi o que aconteceu aí, o Ronald Araújo foi expulso, e aí acho que o principal objetivo passa a ser não levar mais gol e talvez tentar um empate aí para conseguir um pontinho pelo menos aí, né? Mas nem isso o Barcelona conseguiu, né? Então o Ronald Araújo estragou aí a noite dos barcelonitas aí, né? Não sei nem se assim fala, mas estragou aí a noite aí com essa expulsão muito infantil aí, né? Principalmente pelo cartão amarelo recebido, o primeiro, né? Que foi por reclamação, e aí no segundo tempo o jogo desandou ainda mais pro Barcelona, né? No primeiro tempo, embora o Barcelona tenha conseguido ter um pouquinho de mais de posse de bola que o Chelsea, no segundo tempo o jogo já realmente virou, né? O Chelsea teve 61% de posse de bola, finalizou 8 vezes, e o Barcelona apenas 2, né? Dessas 8 finalizações do Chelsea, 4 foram no gol, e do Barcelona apenas uma foi no gol, né? Mas foi um amasso completo assim do Chelsea. O Chelsea jogou muito melhor, tomou realmente conta das ações aí. O Estevão, que hora jogava mais aberto pela ponta, hora jogava um pouco mais por dentro, deu muito trabalho realmente pro time do Chelsea. O Chelsea não deixava o Barcelona sair jogando, né? Então, embora o Barcelona ainda no segundo tempo tenha tido menos posse de bola, mas ainda trocou bastante passes, mas passes de tentar sair jogando, mas o Chelsea realmente apertava bastante a saída de bola, tanto que o gol do Estevão foi num lance desse, né? O Barcelona tentou sair jogando, foi um erro de saída de bola, o Chelsea recuperou a bola, o Reece James deu o passe para o Estevão e o Estevão conseguiu fazer um belo golaço. Eu não posso mostrar o lance aqui por conta de direitos autorais, mas vocês com certeza já devem ter visto aí o gol do Estevão, né? Que ele consegue cortar o zagueiro do Barcelona aí, passou no meio de dois zagueiros do Barcelona, praticamente, e mandou um balaio, né, sem chance para o goleiro do Barcelona, realmente um chute forte, muito rápido o lance, né, não tinha realmente chance para o goleiro pegar, né. Então foi um jogo muito bom do Chelsea, né, eu vou dar uma olhada aqui na classificação. O Chelsea, que atualmente é o 5º colocado, né, são 3 vitórias, um empate e uma derrota, mesmo número os mesmos resultados aí do Borussia Dortmund, que é o 4º colocado, mas o Borussia Dortmund está à frente, acho que por conta do número de gols, né? Deixa eu confirmar aqui. Aqui no SofaScore. Estou acessando o SofaScore, mas ele aparece um pouco diferente aqui. Mas eu acredito que seja por conta do número de gols, né? Do saldo, né? É isso mesmo, o número de gols marcados. O Borussia Dortmund, os dois, tanto o Borussia quanto o Chelsea, estão com 6 gols de saldo, só que o Borussia marcou mais gols, né? Então por isso que o Borussia tá à frente do Chelsea aí. E o Barcelona está na 15ª posição, então realmente uma situação muito delicada do Barcelona, que tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nessa Champions League, né? Então o Barcelona aí tem muito trabalho a fazer aí para poder se recuperar na Champions League, né? Para conseguir melhores resultados aí, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos jogos do Barcelona, como que vai ser aqui os próximos. Deixa eu puxar aqui apenas, deixa eu ver se eu consigo puxar apenas Champions League aqui. Vamos ver aqui. O Barcelona, que já tinha perdido para o PSG, né, no duelo ali por 2-1, então já teve uma certa desaprovação em grandes jogos aí contra o PSG, né? E agora também tem um resultado ruim contra o Chelsea. Também tinha perdido pro Real Madrid pela La Liga, né? Por 2-1. Deixa eu ver agora qual que é o próximo jogo do Barcelona na Champions League. O próximo eu acho que é contra o Frankfurt. Deixa eu confirmar aqui. Partidas de amanhã. O próximo é contra o Frankfurt e o Chelsea fora de casa contra a Atalanta, né? Então é um jogo para o Barcelona conseguir 3 pontos, né? E conseguir dar uma subida aí na tabela, conseguir melhores resultados. Agora eu quero passar um pouquinho com vocês alguns dados que eu peguei referente ao Estevão, né? Que é essa joia brasileira. A gente tá meio carente aí de certa forma aí, não é carente, né? Mas a gente tá em busca, né, de um novo duelo de grandes jogadores, né? A gente teve por muito tempo aí uma grande disputa entre Messi e Cristiano Ronaldo. Se for ver, tem ainda muita discussão, né, em relação a quem foi maior, quem foi melhor, né?
E eu acho que a gente agora tá tendo uma nova era aí com o Yamal, com o Mbappé, né? E talvez o Estevão também entre nessa briga aí, nessas discussões aí, né? Tem Haaland também, inclusive, né? Mas nessa briga aí de grandes jogadores dessa nova era, né? O Estevão que fez uma partida muito parecida até em números com o Yamal, em números, né? Mas fez uma partida muito melhor que o Yamal. O Yamal que ficou no bolso do Cucurella. Mas o Estevão tem números muito interessantes que eu quero passar aqui com vocês, né? Nos últimos 10 jogos do Estevão, ele fez 6 gols, né? Desses 10 jogos, 8 foram pelo Chelsea e dos 6 gols que ele fez nos 10 jogos, 4 foram pelo Chelsea. Ou seja, últimos 10 jogos, 8 jogos pelo Chelsea, 4 gols, 2 jogos pela Seleção Brasileira e 2 gols, né? Na Champions League são 5 jogos e 3 gols, e desses 5 jogos ele foi titular só em 3 jogos, né? Então tem isso também. O Estevão, além de tudo, né, ele não é titular em todos os jogos, né? Alguns jogos ele começa no banco de reservas e outros ele começa como titular. Nesse jogo ele começou como titular e fez por merecer a titularidade, né? Pela Premier League são 10 jogos, 1 gol e 1 assistência. Só que na Premier League ele só jogou 4 jogos como titular, então embora você vê um número muito alto de jogos, muito alto entre aspas, de jogos, são poucos minutos, né? Em média, na Premier League o Estevão teve 35 minutos, né, por jogo de média, então realmente é um número baixo na Premier League e o Estevão está tendo mais, de certa forma, mais minutagem na Champions League. Peguei aqui os números aqui gerais, né, do Estevão no Chelsea, né? Na Champions League, conforme eu falei, foram 5 jogos, 3 gols e nenhuma assistência, 308 minutos jogados. Na Premier League são 10 jogos, 1 gol e 1 assistência, 347 minutos jogados. E na FA Cup são 2 jogos e 1 gol marcado. Agora vamos ver por minutagem. Se você for ver, são 10 jogos na Premier League, certo? Só que são 347 minutos. Se você pegar esse número e dividir pela minutagem de um jogo completo, que é 90 minutos, é como se o Estevão tivesse jogado quase 4 jogos completos. Então, se você for pensar aqui por minutagem, é como se o Estevão tivesse jogado quase 4 jogos completos e ele tem 1 gol e 1 assistência, ele tem 50% de aproveitamento aí, né, praticamente. Aí, né? É um gol a cada 2 jogos, né? É uma participação a cada 2 jogos aí, né, no caso do Estevão. Então, realmente são bons números, né? Muito, muito bons números por vários fatores, né? Um fator pelo fato do Estevão ser um jogador que joga mais aberto, né? Ele não é um jogador que ele não é um centroavante, embora ele seja atacante, ele não é centroavante que fica ali tão na cara do gol. Então ele é um jogador que ele precisa trazer a bola mais para dentro, para chegar mais perto da área, para conseguir fazer, e ele tá fazendo muito bem, né? Segundo, pela idade, né, do Estevão. O Estevão é um jogador muito jovem. Terceiro, pelo pouco tempo do Chelsea, né? O Estevão ele chegou no Chelsea no meio do ano, aí, no começo da temporada, e já tá fazendo muito por merecer, já entrou na graça da torcida, né? A torcida gosta muito do Estevão, e também então ele tá encantando a torcida e cantando também nós brasileiros aí também, né? Aí pela Champions League são 5 jogos, 3 gols, se for ver por minutos, né? 308 minutos. É como se ele tivesse jogado um pouco mais do que 3 jogos completos. São 3 jogos e meio. Então 3 jogos e meio ele tem 3 gols, né? Agora vamos pegar em números gerais. São 17 jogos do Estevão pelo Chelsea, 5 gols e 1 assistência. Você pode pensar, 17 jogos, 6 participações, não é grande coisa. Mas se você pegar por minutagem novamente aqui, 747 minutos, se você pegar e dividir pelo número, por 90 minutos, né, que é o tempo que é um jogo, é como se o Estevão tivesse jogado um pouco mais do que 8 jogos completos. Então, se você pensar que um jogador tão jovem, né, como o Estevão, tão pouco tempo de clube, né, ele tem praticamente 8 jogos e 6 participações em gols. É muita coisa, né? Realmente são números impressionantes do Estevão. Eu acho que é uma grande surpresa para nós brasileiros, não pelo que ele está mostrando como jogador, porque acho que a gente realmente tinha uma grande expectativa pelo Estevão. Acho que desde o Neymar, né, o surgimento do Neymar, acho que, na minha opinião, pelo menos, ele e o Rodrigo são jogadores de maior qualidade que surgiram aí no futebol brasileiro, né? Também tem o Endrick também, né? E não dá para dar como perdido o Endrick, né? Que ele é um jogador também muito jovem, tem muito ainda para mostrar, né? Ele ainda pode dar a volta por cima, o Endrick aí.
Mas acho que é um dos grandes jogadores aí, junto com o Rodrigo e talvez Endrick também, que surgiram depois do Neymar. O Endrick eu vou tirar, né? Vou colocar mais o Estevão e o Rodrigo na questão de qualidade técnica, né? E potencial. E a gente fica muito mas a gente fica muito feliz e fica muito surpreso pelo pouco tempo, né? Porque acho que pouca gente esperava que em tão pouco tempo de Europa, né? Tão pouco tempo de Chelsea, o Estevão tivesse mostrando o que ele está mostrando pra gente aí. Isso é muito bom, né? A gente fica muito feliz, a gente brasileiro que está de certa forma por uma, ou estava pelo menos, por uma busca de um protagonista para a seleção brasileira, que talvez devesse ser o Vinícius Júnior, esse cara, né? E não tá sendo, né? Até o próprio Rafinha. Que hora é, né? Mas assim, ainda é muito pouco, né? O Estevão vem mostrando isso tanto no Chelsea quanto na seleção brasileira. Ele vem pegando a responsabilidade para si, né? Essa vontade de fazer diferença. E ele é esse jogador de que ele pode fazer diferença em um lance, em um único lance aí, poucas oportunidades. E é uma grande surpresa pra gente ter o Estevão aí surgindo, né, como essa joia brasileira. E eu espero muito mesmo que o Estevão consiga, até a Copa do Mundo, aprimorar ainda mais esse futebol dele, que ele mantenha essa grande fase que ele tá tendo aí com a camisa do Chelsea e também nos próximos jogos da seleção brasileira, para que ele possa chegar na Copa do Mundo voando e que ele possa nos dar muitas alegrias aí, né? Então, ótimos números do Estevão, né, com a camisa do Chelsea. Quero fazer agora uma comparação aqui. Deixa eu entrar na partida. Já vou acabar o vídeo, já viu, galera? Não quero me estender muito. Mas deixa eu entrar aqui. Quero fazer uma comparação dos números entre Estevão e Yamal. Estatísticas. Então, as estatísticas do jogo, né? Tanto o Estevão quanto o Lamine Yamal tiveram uma grande chance criada, né? No jogo de hoje. O Lamine acertou 72% dos passes, enquanto o Estevão acertou 83% dos passes. Finalizações no gol, uma para cada. Ações com a bola, o Lamine Yamal teve 66, o Estevão 47, então o Lamine Yamal teve mais ações com a bola do que o Estevão ainda. O Barcelona fica mais com a bola também, né? E talvez procure mais o Yamal, porque o Yamal, o Estevão, embora ele esteja fazendo, ganho o carinho da torcida aí, o principal jogador ainda é o Cole Palmer, que hoje não estava disponível para jogar, mas o Lamine é o principal jogador do Barcelona, então realmente ele é mais procurado, mais acionado também do que o Estevão, eu acredito, né? Agora, perda da posse de bola, o Lamine Yamal perdeu 21 vezes a posse de bola durante o jogo, enquanto o Estevão perdeu 14, né? E duelos pelo chão, né? O Lamine Yamal teve mais duelos ganhos, né? De 17 duelos pelo chão, o Lamine Yamal ganhou 12 e o Estevão de 11 ganhou 3. Mas por fim o que vale é o gol do Estevão, né? Que foi um golaço, e a vitória do Chelsea, né? Mas de fato o Barcelona não jogou bem. Foi uma partida bem abaixo de todo o time do Barcelona, principalmente aí do Ronald Araújo, que já não fazia uma partida boa e depois da expulsão ainda prejudicou muito o Barcelona. E o Chelsea saiu com essa grande vitória para cima do Barcelona aí, um jogaço de bola que a gente assistiu hoje aí. Eu espero que vocês também tenham assistido, beleza? Amanhã teremos também grandes jogos aí, Arsenal, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Inter de Milão. Eu pretendo voltar para comentar algum desses jogos aí. E é isso, galera. Acredito que eu tenha falado tudo o que eu queria falar. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa. Mas eu agradeço mais uma vez a vocês que estão assistindo os vídeos. Espero que estejam gostando. Me dê sugestões aí, me dê feedback sobre os vídeos, o conteúdo, né? Eu mudei um pouco o cenário, vocês podem perceber que já. Acredito que está um pouco melhor já a iluminação do que estava antes. O cenário aqui atrás está um pouco melhor também, a visibilidade. Eu espero que vocês estejam gostando, mas me falem nos comentários aí, beleza? Se inscreva no canal, vocês estão assistindo os vídeos, mas não estão se inscrevendo, beleza? Obrigado mais uma vez aí, até a próxima, tchau, tchau.